Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui que eu quero aproveitar e agregar algumas informações a essa pergunta, por minha parte. Uhum, É, o agregamento seria perguntar o seguinte: uhum, a quem evangelizamos, né? Ou seja, a quem divulgamos acerca das boas novas, a quem fazemos o querigma, já que, uhum. ou seja, eu posso deixar de ser um protestante e me tornar um católico? Ou seja, então, os católicos e o protestante devem evangelizar apenas aqueles que, por exemplo, o espírita também não nega Cristo, né? Uhum. Ou seja, a maioria das religiões brasileiras, inclusive as afro-brasileiras, também não vão alegar negar a Cristo. Cristo aí para eles é como se fosse algo maior, né? Depois vem os seus Uhum. secundários, Chico Caveira, o Tranca-Rua, né? São deuses secundários, entre aspas, né? Claro, sem demagogia, com todo respeito às outras religiões ou até o cristianismo, nada de religião aqui. Professor, por favor, faça um comentário sobre as doutrinas que discordamos dos pais da igreja. Exemplo, Theotokos, em Maria, purgatório e a iconoplastia. Uau, que pergunta top. Obrigado, Giovanni É, Costa. é Costa. Giovanni Costa. É, a questão do purgatório, eu nem sei mais se eles acreditam mais nisso, né? Eu acho que temos até que fazer essa atualização aí. Porque muitas vezes o discurso em cima do catolicismo é aquele discurso que já tem lá 100 anos de idade. Eu acho que a própria teologia católica, e eu tenho aqui padre, por exemplo, Aníbal Pereira dos Reis, que foi da Igreja Católica, eu tenho um historiador da Igreja Católica, não sei se eu lembro o nome dele, não lembro o nome dele. Eu tenho obra do Joseph Ratzinger, como ele fala de Jesus. Eu tenho aquele Giuseppe Alberico, que escreveu a obra Os Quatro Grandes Concílios da Igreja, os Quatro Grandes Concílios da Antiguidade. Depois ele escreveu sobre o concílio de 1962, Vaticano II. Tá? Entre nós cristãos, nós já temos discordâncias. Então, por exemplo, um comentário sobre as doutrinas que discordamos do pai da igreja. Foi o que eu disse. Não há uma doutrina responsável por um pai da igreja ter forjado. Isso não existe. Tá? Como eu disse, foi uma colcha de retalho. Fulano contribuiu com um termo, o outro contribuiu com um conceito. Lá na frente, os pais capadócios trabalharam essência, homoúsios, homoousios, e nós vamos chegar a uma conclusão através dos concílios. Ok. Mas, por exemplo, Orígenes, que é um pai da igreja, ele era universalista. O irmão Giovanni Costa concorda com isso? Ou seja, Orígenes defendia que todo ser humano, independente de quem seja, todo ser humano, desde Adão até o último ser humano, todos serão salvos. Então, se eu perguntar a um calvinista, ele vai matar. A mim não, ele vai matar Orígenes. Se perguntar a um arminiano, ele também vai matar. Agora, por ele ser universalista, ele perdeu a centralidade em Cristo? Eu acho que não. Quando eu disse ao professor Elton da questão do crer, não é um crer da boca para dentro. É um crer da boca para fora com prática de vida. Igual o Max Lucado, acho que escreveu, nos seus passos o que faria Jesus. Então, o crer, para mim, não é um discurso. O crer, para mim, é um estilo de vida harmonizado com as doutrinas de Cristo, ou aquilo que ele falou. Então, por exemplo, a poligamia, Cristo apoiou? Eu acredito que não. Então, se a pessoa diz, eu creio, a primeira coisa que ele tem que deixar é a poligamia. Porque Cristo, os apóstolos, até onde eu sei, eles não defenderam isso. Eles criticaram. Então, o confessar com a boca não é suficiente para a salvação. Eu tenho que ter uma prática de vida de acordo com aquilo que eu entendo das Escrituras. Eu não sei Faltou uma, né? Iconoclasta, né? Isso. Eu não sei se é iconoclasta. Depois o irmão me corrige.
Tá? Iconoclasta foi um cisma que teve na igreja, século VII, século VIII, em relação às imagens. Eu nasci na primeira igreja batista de Niterói, e lá tinha, você lembra aqueles vitrais coloridos nas igrejas? Sim. Né? Muito Você bonito. Bonito, né? Lindo aquele negócio. Eu fui numa igreja luterana na Praça da Bandeira aqui no Rio de Janeiro, e tirando a cruz, era uma igreja católica. E é uma igreja luterana. Já fui em igreja católica, já assisti missa em igreja católica, tá? E tem crente que não entra em igreja católica. Eu sinceramente não entendo isso, tá? Guardado as devidas proporções. Então, a iconoclastia está falando das imagens. E aí é que eu digo, não havia harmonia. Vai ter pai da igreja que concorda e vai ter pai da igreja que não concorda. Normal. A discordância é normal. Só não pode discordar de temas basilares, que para mim está atrelado à pessoa de Cristo. Ok? Então, na verdade, o querido está certo. Iconoplastia foi um erro de digitação, penso, do Giovanni Costa. O certo é iconoclasta, né? É a crise iconoclasta, né? Que estava se referindo se podia ou não colocar imagens, né? Assim como tivemos uma outra questão, que era se a música ou instrumentos musicais e quais instrumentos musicais podiam ser tocados dentro da igreja. Como eu disse, a harmonia, muito difícil acontecer. Se no grupo de Jesus não tinha harmonia, se Paulo e Barnabé quebraram o pau, quem somos nós para não quebrar? Então, eu acho o seguinte, é aquele velho ditado, aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos divide. Uau, que forte, hein? Ele falou também sobre o Theotokos. A grande questão. Theotokos. Isso. Theotokos. Aí vem a grande questão, tá? Maria foi genitora de Deus ou genitora de Jesus? Aí entra na cristologia. Jesus é Deus? Se eu falar aqui sobre isso, ou vão me apedrejar, ou alguns vão sair da live, tá? Porque é uma crença comum. Aí eu volto para o meio evangélico, tá? Vamos esquecer o catolicismo um pouco e vamos falar da nossa casa. Se Maria é geradora de Deus, então Deus deixou de ser Deus. Aí entra a questão da cristologia. Nós tivemos 4 concílios. 2 trabalharam a cristologia ascendente, ou seja, da humanidade para a divindade. E 2 concílios trabalharam a cristologia descendente, da divindade para a humanidade. Tá? Então, por exemplo, o Ário, que é de 325, ele dizia que, e eu gostava do Ário, eu gostei do Ário, ele só errou num ponto. Quando ele disse que a essência de Cristo era inferior à essência do Pai. De resto, eu bateria a palma para o Ário. Então, se afirmar que Maria é mãe de Deus e Deus é o Pai, aí nós temos um problema, né? Ou seja, Deus, o Pai, estava na barriga de Maria? Eu acho que não. Então, Maria, genitora de Jesus. E aí nós temos aquela grande problemática cristológica, né? Que, infelizmente, na maioria das vezes, a cristandade ela vai dizer que é todo mundo igual, não tem diferença. O que o Pai é, Jesus é, o que o Espírito Santo é, o Pai é. Aí nós entramos num outro aspecto aí da cristologia que é complicado. Após essa pergunta, a Sandrinha vai visitar o chat. A pergunta que eu tenho é uma pergunta polêmica. Não é uma pergunta difícil de se responder, é uma pergunta polêmica. Mas antes da pergunta polêmica, ele pode me confirmar, até balançando a cabeça se ele quiser. Ele acredita na união hipostática, sim? Sim, a união hipostática é um termo também da patrística, sim. Maravilha. A pergunta que eu quero formular é o seguinte, com base já no que já foi discorrido aqui na live, né, por parte do nosso querido professor Marcelo Vilaça, e eu quero pegar isso porque eu gosto de polemizar mesmo. Polemizar, eu gosto de polêmica, né? Adoro. Então, professor Marcelo Vilaça, veja bem, tu dissestes que aquele que não nega Jesus
adepto de uma irmandade dentro de um contexto espiritual, mesmo povo, ou seja, povo de Deus. A minha pergunta é: as testemunhas de Jeová, elas também não negam Jesus. Elas têm uma forma de interpretar Jesus, mas não nega Jesus. As testemunhas de Jeová se salvarão? Qual seria a sua visão com todo o seu construto de patrística? Assim, eu não costumo dizer quem vai ser e quem não vai ser, né? Assim, eu entendo que eu não tenho essa autonomia. Mas se lembra que eu também disse que o crer em Jesus, ele não é só um discurso, ele é um estilo de vida. E eu também disse que se mexer na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, eu já começo a entender que já se está à margem daquilo que é a coluna vertebral da teologia, que são as três pessoas, tá? Então, por exemplo, o grande problema para mim da Testemunha de Jeová não é, por exemplo, se vamos ficar aqui na Terra. Ah, nós vamos morar na Terra. E quem disse que não vai? Alguém disse que não vai? Pelo contrário. Quem diz que vai morar no céu é uma ala do próprio cristianismo. E nesse aspecto, quem diz que vai morar no céu, vamos ficar 7 anos lá tomando Coca-Cola, na ceia de Jesus, 7 anos sentado na ceia. Cara, eu não vou aguentar essa vida. Eu não aguento, eu gosto de emoção na minha vida. Ficar 7 anos sentado, Jesus servindo um lindo coral, irmão, eu não quero esse céu não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, tem crente acreditando nisso. Então, nós temos que meter o pau também. Por quê? Nesse sentido da questão da vida na Terra, a Testemunha de Jeová, na minha opinião, está correta. Agora, o problema, na minha opinião, são dois. Primeiro, como eles olham o Espírito Santo? Esse, para mim, é um problema. Eles não olham como pessoa. Aí eu tenho um problema. Aí eu estou com um problema. Tá? Porque, na perspectiva, por exemplo, da gramática, e isso aí o senhor conhece 1 trilhão de anos-luz mais do que eu, os pronomes que estão ali no texto estão apontando para a pessoa e não para uma coisa etérea. Então, como eles olham o Espírito Santo, para mim é um problema. O segundo problema, a tradução deles também, quem conhece um pouco de grego, aí não tem como. Aí eu não posso chamar de irmão, porque nem o mesmo sangue meu eles têm, não. Não tem, não. Não vem com essa conversa para cima de mim, não. E se tiver Testemunho de Jeová aí, um abraço ao meu grande amigo e xará, Marcelo Atafona. Amigão. Quer dizer, eu o tenho como amigo, né? Provavelmente Marcelo Atafona está nos bastidores assistindo. Ele está silencioso. Um abraço, Marcelo Atafona. Mas ele também. Atafona é um grande cara. Sandrinha. Então entendeu a questão? Então entendeu essa questão? Sim. Por que eu entendo que os Testemunhos de Jeová, eles são primos e não irmãos? Porque eles tocaram em duas coisas que não podem tocar: a pessoa do Espírito Santo e no texto bíblico. Eles adulteram o texto bíblico e isso não pode. Bem, eu tenho aqui agora a Sandra Batistella para fazer uma visita do chat e, gente, vamos contribuir aí com o canal, com o superchat, deixando o seu like, compartilhando a live, ajuda muito, né? Ajuda muito, né? Então é isso. Sandra Batistella, vamos agora aqui acalmar os ânimos. É com você que vai visitar o chat do Arena. Opa! Pastor Elton, eu até queria acalmar, sabe? Mas depois dessa que o professor Vilaça disse, não sei não, viu? 7 anos. Essa é a ideia. Mas eu tenho uma pergunta. Eu quero que tu mostre aí, antes de eu ir para o chat, eu quero que tu mostre aí nas escrituras a igreja ali, na grande tribulação. Eu quero, eu espero. Isso. Não, mas não entendi a pergunta. Não, repete, por favor. Que eu mostre o quê? Okay. A igreja onde?
Na tribulação, antes ou depois? Na grande tribulação, nesse período aí, de A igreja 3 anos passando... e meio, 7 anos e meio, 7 anos. passando. A igreja passando pela tribulação. Eu posso pegar a Bíblia aqui? Tá, Posso mas pegar? não vai naquele finalzinho lá, que lavaram as suas vestes lá, do sangue. Não. Não quero essa Irmã. mensagem, não. Tá bom, Irmã, mas vamos lá. deixa, vai achando aí, deixa eu falar Já com o achei. pessoal do chat. Tá bom, mas já achei. Tá bom. Pode falar. Gente, me perdoa, mas eu não podia ouvir isso e ficar calada, eu como uma pré, né? Vamos Isso. lá. Eu gosto de provocar. João Batista. Olha, tem Umbelina nova aqui no canal. Seja bem-vinda. Que bom, seja bem-vinda. João Galvão, Brisez, eu vi a sua pergunta, boa pergunta, viu? Pesca ela aí, pastor Elton. Eli Kardec, Wallace, Giovanni, Newton, Michael, já falei, né? Mas está aí, ativo, acho que ele deu uma saída, logo ele volta. Hilton, Sidney, David Marques, Alexson, Edward, nosso caro. Leonardo Martins, eu também vi uma pergunta boa aí, viu? Aluno para sempre também. Pastor Elton, olha, ele fez uma colocação muito boa. Afrânio, Fernando, Jesus Judeu Oficial, Liliane, forte abraço, deixa eu ver aqui quem mais chegou. Daniele Gonzaga, Carlos Souza, já falei, né? Está ativo ali, está cheio de comentário. Quem mais chegou aí? Pessoal que está chegando, deixa aí o seu like, compartilha, chama a galera, porque é o professor Marcelo Vilaça que está aqui, gente. Compartilha aí nos grupos. Superchat também está ativo, viu? Colabora aí com o canal do Arena Apologética. Deixa eu ver quem mais chegou. Mauro Ramos, muito bom, mestre. Pedro Lima, paz e graça, meu querido, sempre aí no Arena. Cadê o pessoal que está sempre aí conosco? Tem uma galera nova aqui. Almir Gomes, já falei. Eu estou ansiosa aí, né, pela resposta do professor Marcelo. Ele tá que tá ali. Mas eu não vou fazer uma réplica, tá bom? Pode ter certeza, porque, gente, não estou no nível para debate. Não, que isso? Que isso? Estou constrangido agora. Forte abraço. Obrigado. Gente, vamos em frente, né? Vamos em frente. Agora o que? É escatologia ou é patrística? Então, é patrística, mas o Sandrinho fez uma pergunta sobre escatologia, se achares, né? Vamos que vamos. Responder. Pedindo um texto, né? Ó, eu não vou usar Apocalipse 7,14, tá, irmã? Eu até poderia usar Mateus 24, eu também não vou usar. Olha o texto que eu vou usar. Atos, capítulo 1. Tá lendo aí, ó? Atos, capítulo 1. Eu vou ler o verso 10, 11 e 12. Atos, capítulo 1, verso 10, 11 e 12. Qual é o contexto ali? Jesus já tinha ressuscitado, já tinha passado 43 dias, ok? E aí são os 3... Aí eu não quero nem entrar se ele morreu na sexta-feira, tá, gente? Mas vamos contar 3 dias e depois mais 40 que ele ficou andando sobre o planeta Terra. Então, foram 43 dias que Jesus está por aí. Só que agora ele vai reunir um grupo de pessoas e ele vai subir. Ok? É isso, irmã? Atos capítulo 1 é isso? Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Então, olha o que o texto diz. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, pronome de terceira pessoa do singular. Ele quem? Jesus. Então, enquanto Jesus subia, eis que junto deles
se puseram 2 varões, deles quem? Dos que estavam no planeta Terra, na Terra. Por isso que deles está no plural. Se puseram 2 varões vestidos de branco. Verso 11. Os quais lhes disseram, varões galileus. E Jesus está subindo, né? Jesus está subindo e diz, varão galileu, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir. Repita comigo. Como? Como? O como significa igualdade, do mesmo jeito, da mesma forma. Então, olha só, do jeito que vocês estão vindo ele ir, ele vai o quê? Voltar. E detalhe, é visível. É visível, eles estavam olhando, né? Estavam lá. Ih, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Aí os varões aparecem na terra do lado deles e dizem que, tira o olho do céu, porque tem crente assim, né? Que tá só com o olho no céu, né? A vida aqui na terra correndo e o olho tá no céu. Ó, olha para cá. Então, da mesma forma que vocês estão vindo ele ir, ele vai o quê? Voltar. Ora, são quantas vindas? Uma. Cadê a invisível? É do mesmo jeito que ele está indo. Como é que Jesus subiu? Em corpo. Jesus subiu, todo mundo vendo. Ele não subiu escondido. A Bíblia diz que ele se ocultou depois de um certo tempo. Eu acho que demorou, né? Ele passar a estratosfera, ionosfera. E se tivesse um dia de sol, só ionosfera e estratosfera, elas têm quilômetros de comprimento. Então você imagina quanto tempo Jesus ficou subindo e eles olhando. E aí, o verso 11, o finalzinho. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como ele foi. Ora, se ele foi em corpo, se ele foi visível, e logo depois uma nuvem oculta, como é que ele vai vir, gente? Da forma visível. E aí, Mateus capítulo 24, eu quero ler só os 3 primeiros versículos para não ocupar tempo do pessoal. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, a vinda de Cristo tem sinal antes. E se tem sinal antes, ele não pode vir agora, porque tem sinal. Eu não sei se quantos irmãos aqui dirigem. Você já foi para uma outra cidade sem usar as placas? As placas estão lá para te sinalizar. Ó, ali você entra aqui, ali você entra ali, ali você entra colar. Cara, se você vai para um caminho, você não conhece, e você não sabe usar as placas, as chances de você entrar para o buraco é muito grande. Então, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles vão fazer 3 perguntas. E uma delas é da vinda. E a irmã acha que Jesus não vai responder? Vai. Jesus vai responder. Então a gente vai ver se Jesus disse que ele vai vir uma invisível e a outra visível. Eu não sei de onde tiraram isso. Ou melhor, eu sei de onde tiraram isso. Tá? Mas isso aí eu deixo com os pré-tribulacionistas. Verso Maravilha. De número 29. Não, deixa eu só terminar isso aqui, senão eu me perder. Verso de 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurece, a lua não dá sua luz, as estrelas caem do céu e as potências do céu são abaladas. Olha só a palavra. Então, aparecer. Ih, engraçado, é aparecer. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Então, não tem texto dizendo que Jesus vem escondido, e mesmo porque só teve poucos eventos que Jesus se escondeu. Jesus gosta de aparecer. E outra coisa, quando a Bíblia diz em Apocalipse que ele vem com glória, que ele vem com trombeta de arcanjo, eu duvido que uma trombeta de arcanjo é silenciosa. Então, assim, é o que eu disse. Eu amo os irmãos pré-tribulacionistas. Eu amo eles de paixão. Mas eu discordo. Eu acho que o amor está em viver com aquela pessoa que você discorda. Marido e mulher assim, pai e filha assim, irmãos em Cristo são assim. Maravilha. Bem, aqui nós temos João Galvão. Quero o professor Marcelo Vilaça versus Atafona. Já debati com a Atafona. Aí o próprio Atafona mandou uma mensagem. Boa noite, Vilaça. Já brigamos muito. Já brigamos, é isso. Muito pau no WhatsApp, né? Acho que até falou. Já que me chamou de amigo, está desafiado a debater a doutrina da Trindade comigo aqui. Mas eu debater a Trindade. Não as crenças da TJ. Aí ele pergunta, topa? Bem. Vamos debater, o Atafona, meu amigo. Eu não sei se você me tem como amigo. Para mim, você é meu amigo. Primeiro que tem o mesmo nome. Nós vamos debater patrística. Tá? Nós vamos debater patrística porque a Trindade foi cunhada na patrística. E ponto final. Já brigamos muito já, com certeza. Bem, Sandra Batistella ouviu aí a resposta, ela não vai colocar contraponto, claro, não tem como, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui do Miranda, estou procurando a pergunta do Miranda. Mestre Vilaça, fale sobre a apologética do país, dos pais da igreja contra as heresias do ebionismo. Os movimentos judaizantes modernos estão seguindo as mesmas heresias? E aí? É o Miranda, né? Grande Miranda. Um abraço, Tudo Miranda. bem, filhão? Ele que indicou. Pois não, fica à vontade, fica à vontade. Primeiro, a palavra apologética, tá? Ela significa defesa, né? Ela vem do grego e dá a ideia de um advogado que sobe, que toma a tribuna para defender alguém. Então, a apologia seria a defesa, tá? Tem aqui os ebionitas, eles eram uma corrente judaica, só que eles tinham elementos cristãos. E se não me falha a memória, foi o próprio Orígenes que disse que o significado de ebionitas seriam os pobres, tá? E o judaísmo ou as diversas correntes judaicas, por exemplo, ebionitas, nazarenos, gnósticos, tem um que eu acho que poucos irmãos conhecem, mandeus, por exemplo. Quem fala dos mandeus é o Oscar Cullmann, na sua obra, eu acho que é a Teologia do Novo Testamento, que era um grupo que tinha João Batista como uma pessoa mais importante do que Jesus, os mandeus, tá? E quando eu leio o capítulo 1 de João, os irmãos podem perceber que na boca de João o discurso é: Jesus é sempre maior do que eu. Ou seja, pergunta assim, João, você é o Cristo? Ele vai dizer assim, não, eu sou a voz. João, você vai continuar grande? Não, que ele cresça e eu diminua. Por que esse discurso logo no começo do texto de João? Justamente para que o redator ele estava dando uma paulada na crença dos mandeus, dizendo, João não é maior. O maior é Jesus, e inclusive foi João Batista que disse isso. Então, você tinha vários grupos judaicos que tinham crenças judaicas e suas raízes, porém, com mescla de algumas posturas cristãs, que traduzindo seria hoje os judeus messiânicos. Eu não entendo, sinceramente, e aí eu gosto da polêmica por isso, é que eu falo mesmo, eu não consigo entender certos pastores que botam quipar na igreja evangélica. O quipar é judaico, pastor. Ele não é cristão, não.
A Arca da Aliança, ela é judaica, ela não é cristã. Eu não tenho nada a ver com a Arca da Aliança. A minha arca é Cristo. Eu não sei por que tem gente com chofar dentro da igreja. Chofar é hebraico, não é cristão. E aí fica uma mistura, que na teologia é chamada de sincretismo. Você não sabe se o cara é crente ou se ele é judeu, ou pseudo-judeu. Então, o judeu é judeu. Eles têm a crença deles, os serviços, o shabat, e eu respeito. O que eu não respeito é cristão querendo posar de judeu. Aí só aprendeu a falar shalom, ele já acha que é judeu. Não, judeu é mais do que isso. A crença judaica é mais do que isso. Então, os movimentos judaizantes modernos estão seguindo as mesmas heresias em relação à crítica dos pais da igreja. Porém, nós temos vários cristianismos e nós temos diversos tipos de judaísmo. Então, é heresia em relação a quem? Essa seria uma pergunta. Muito bem. Vamos aqui em frente. Professor Marcelo Vilaça, a minha pergunta é o seguinte: como relacionar crítica textual com a patrística? Gostaria que estamos prestes a encerrar a live, mas antes nós temos que, porque o tema é esse, né? Outra coisa que eu queria pedir desculpas é porque eu vi que o nome aqui na live, no rodapé da live, estava com o nick da live anterior. Gente, é porque eu uso 2 computadores e nesse computador aqui eu não fui lá alterar, só agora que eu vi. Por isso que as pessoas estavam me falando, gente. E eu não estava entendendo. Aí eu fui lá nos links verificar o que estava errado, não achei. Só depois que eu vi. Por isso eu peço desculpas, tá bom? Corrigi, botei o tema da live de hoje no rodapé de hoje. Bem, como relacionar a patrística com a crítica textual? Tá. Só esclarecer o termo crítica textual, ele é um ramo da teologia que é responsável por tentar reconstruir o texto original. Tá? A crítica textual, resumidamente, é isso. É claro que abarca muita coisa. Então, como relacionar? Logo no começo do nosso assunto, eu havia dito que somente as citações dos pais é suficiente para reconstruir toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Tá? Esse aqui é um livro, por exemplo, de exegese. E ele vai relacionar, por exemplo, dentro da crítica textual, eu não sei se vai dar para ver aqui, é até curioso, né? Por isso que o contexto é importante. Depois eu posso tirar uma foto. Aqui na página 52 dessa obra, se os irmãos tiverem em PDF, né, Uverweg, Exegese do Novo Testamento, Manual de Metodologia, deixa eu ver se está aqui postado aqui, ó. Na página 52, olha o que ele vai dizer aqui, olha. Os pais da igreja perfazem o último grupo de testemunhas textuais arroladas para as variantes do aparato crítico. Aí ele vem dizer, a 27ª edição de Nestlé Aland, que é um texto do Novo Testamento grego, deixa eu pegar ele aqui só um minutinho, tá? Esse aqui, ó, na época dessa edição aqui dessa obra, ele citava a 27ª edição do texto grego, Nestlé Aland. Eu tenho aqui, ó, a 28ª edição. É o que temos de mais novo em texto do Novo Testamento, ok? Deixa eu só botar aqui na edição. Está aqui, ó. Não sei, acho que não vai dar para ver. Aqui embaixo está dizendo 28ª edição, Nestlé Aland. Tá? Tá aqui, ó. E ele cita a palavra aparato crítico, que seria para nós da crítica textual, todos esses comentários aqui que estão apontando para o texto grego.
E nesse conceito de aparato crítico, de manuscritos, eu não posso desconectar da crítica textual os pais da igreja. E aí, esse autor aqui, ele arrola alguns pais. Eu quero citar um somente. Olha o nome dele. Lúcifer. E, normalmente, os manuscritos, os pais da igreja, eles estão com as letras abreviadas. O meu nome, por exemplo, é Marcelo Vilaça de Souza. Então, eles iriam se referir a mim como MVS. A Lúcifer, eles se referiram como LCF. Então, por favor, não chamem o pai da igreja Lúcifer de Satanás, porque ele não é. Ok? Então, não tem como desconectar patrística da crítica textual. Primeiro, pela quantidade de citações que eles tiveram, e segundo, por todo o arcabouço manuscritológico existente e que eles meteram a mão, diferente de eu e de você, tá? Então, infelizmente, hoje, poucas pessoas, poucos irmãos em Cristo, eles já se depararam com o texto grego, com um manuscrito, processo de cópia de um manuscrito. Então, quando não se conhece esses mecanismos e essas ferramentas, automaticamente, tudo que for dito em relação a essa disciplina ou à patrística, as chances da pessoa cair no conto do vigário é muito grande por falta de conhecimento. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que vale para isso aí também. Maravilha. Gente, eu particularmente gostaria muito que o professor Marcelo Vilaça analisasse aí sua agenda e retornasse aqui para um segundo encontro, porque tem muitas coisas que ficaram por dizer, não porque ele não disse, por conta do tempo, né? O tempo não é favorável, e acaba que saindo do tema, porque a gente quer responder o chat. A Sandrinha fez uma pergunta escatológica, mas eu achei interessante a pergunta da Sandrinha, né? Agora a resposta... Pode mandar. Ela já fez. Aquela, tá aquela, bom. Né? Tá bom, e a gente pode depois aqui falar sobre escatologia, né? E a Sandrinha Batistella também vai estar comigo, né? Deixa eu chamar ela aqui. Vai estar comigo para falar sobre escatologia. Adoraria falar de escatologia, e o debate com o Marcelo Atafona está confirmado. É ele que está desafiado. Eita! Vai ser um grande debate. O Brasil vai assistir esse debate de pé. Olha aqui, Vilaça, patrística não é Bíblia. Quero debater Trindade na Bíblia. Patrística terá quem era a favor ou contra. Minha regra de fé é Bíblia. Não. Só na Bíblia não dá para defender Trindade, né? É o que eu estou dizendo, né? É o que eu estou dizendo, tá? Com todo o respeito que eu tenho ao Marcelo Atafona, mas aí você caminha para um fundamentalismo bíblico e uma ignorância em relação à história. Então, Marcelo Atafona, a Bíblia ela é histórica, ela surge na história. Se você não pegou o início da minha live, eu disse o seguinte: a história da igreja ela não para no Apocalipse, capítulo 22. A história da igreja continua. A Trindade, ou o conceito trinitário, ele foi cunhado na história da igreja. Eu não tenho culpa se você não gosta da patrística. Então, se não gosta da patrística, o meu conselho é: não denigre. Pelo menos respeite, tá? Respeite. E aí, eu não vou descer ao seu nível. Você que tem que vir para o meu nível. Tem que discutir patrística, sim, tá? Porque ela foi cunhada na história, ok? Se você não conhece patrística, então não discute comigo. É simples assim. Simples assim. Pronto. Maravilha. Aqui temos o Alex, querido Alex. Eu gosto de Kipá. Agora sim, eu concordo com as palavras do professor Marcelo Vilaça, né? As pessoas estão fazendo uma inversão de valores, tocando chofar. O uso do Kipá sendo bem compreendido, não querendo substituir, não. Mas, gente, quero deixar bem claro, apenas o Kipá. Porque o que é o significado do Kipá, né, professor Marcelo Vilaça? A não ser dizer que está debaixo da autoridade de Deus.
Dizer, não é apenas isso. Mas se você tentar agregar os outros valores a isso, aí danifica toda a construção do amor pelo kippah. Todavia, o kippah eu acho muito bonito na cultura judaica, o uso do kippah. Agora, trazer a Arca da Aliança para o altar, trazer o shofar, eu acho isso, não vou nem falar, porque o professor Marcelo Rivelácio já falou muito bem. Mas, particularmente, eu tenho um apego com o elemento kippah. É apenas isso. Uhum. Porque se passar disso também vira esoterismo, né? Você usou o termo esoterismo, né? Esoterismo. Brises Montestil, acho que foi esse o nome aqui. Eu quero mandar um abraço para Brises Montestil. Não sei se é o nome, eu não sei falar muito essa palavra, não. Professor Marcelo, arrumando a barraca, muito bom. Quem é essa aí? Arrumando a barraca. Quem é essa aí? Arrumando. Já sempre esteve aqui no Arena. Arrumando a barraca. Mas eu não sei quem é. Sandrinha, sabe que Sandrinha? Uhum. Não sei. Também não. Então, gente, eu quero dizer o seguinte, ó, antes da live terminar, contribui aí com o canal Arena Apologética com o Superchat, tá bom? E também você pode estar se matriculando no curso de grego bíblico que acontece todos os sábados aqui no Arena Apologética, não, comigo, tá? Professor Elton Maia. Para quem não sabe, eu sou teólogo formado pela Kyrios. Eu não gosto de dizer eu sou, porque eu sou, né, nada a ver, mas é um termo linguístico e antropológico. Então, eu sou teólogo pela Kyrios, pós-graduado em docência do ensino superior pela Dom Alberto, graças a Deus, né? O que me dá o título de docente, professor acadêmico, lato sensu, com reconhecimento do MEC para a glória de Deus, né? Vou sair correndo aqui. E estamos estudando mais aí, né, gente? A gente está estudando e é isso, sonhando. Então, venha estudar grego bíblico comigo, tá? Eu não sou, mas eu pretendo ser um grande mestre perito. Não, o grande mestre nós temos aí professor Euler Lopes, nós temos aí professor Ferreirinha, que são pessoas que há muito mais tempo já estão na jornada, gente. Eu sou novo nesse negócio, mas eu prometo a vocês que um dia eu serei um dos maiores professores de grego dessa nação. Eu não tenho dúvida, não estou perdendo humildade para dizer isso, porque isso é normal, gente. Isso é normal. Quem busca, encontra. Quem bate, abre. E eu vou lutar para isso. Eu quero ser um dos maiores. Eu já disse isso para todos os outros professores que são meus amigos. Eu quero ser um dos melhores professores do Brasil. E ponto. Agora, com humildade, com amor, com mansidão, para ajudar, para beneficiar a você. Tá bom? É isso. Nada mais que isso. E quero ser, principalmente, antes de ser acadêmico, de ser professor, eu sou servo de Deus. Tá bom? Então, eu estou aqui para servir os senhores. Professor Marcelo Vilaça, foi um grande prazer lhe receber. De verdade, de coração, estou dizendo aqui ao vivo para todo o Brasil, eu tenho um respeito por você, um carinho, tá bom? Uma admiração franca. Quando eu conheci o Marcelo Vilaça nos debates de WhatsApp. Nos debates, né, rapaz? Isso. Tem quanto tempo, Elton? Então, acho que... Tem quanto tempo? Uns 2 anos. 5 anos? Né? 2 anos? Não sei, acho que isso, em 5 anos aproximadamente. Eu não sou muito ruim nesse negócio de data aí. Eu também, somos dois. Aí o que acontece? Eu vi aquele cara fazendo aqueles áudios brilhantes. Rapaz, esse cara, eu tô achando interessante, né, Sandrinha? Fazendo esses áudios brilhantes. Mas tudo bem, ele não me refutou ainda, também não vou refutar ele, né? Vou mexer com quem tá quieto, rapaz, você é doido, é? Isso aí, isso aí. E aí, depois a gente foi abordando, e aí a gente foi se encontrando, né? Foi se encontrando em algum ponto da teologia, pá, e aí se encontramos, para não dizer assim, encaixou. Aí, legal. Interessante os argumentos e tal. E aí, enfim. E aí. Professor Marcelo Vilaça, muito obrigado. Eu quero... Sim, o debate com Marcela Tafona vai acontecer. Vamos escolher uma data aí que seja pertinente. Não, se ele não quiser falar de patrística, não tem como falar de cristologia sem falar de patrística. Eu lamento. Eu não posso fazer nada. Entendeu? Posso fazer nada. Vai pegar o termo homoúsios. E aí? Como é que a gente vai debater homoúsios? Não está na Bíblia, vamos jogar fora? Só porque não está na Bíblia? Isso é bibliolatria, isso é idolatria ao texto. Isso é fundamentalismo bíblico, entendeu? Ou senão, nós vamos para o texto grego, então. Sem problema nenhum. Maravilha. Muito obrigado.
Sandrinha, quais são suas palavras aí? Faz uma deferência aí, fica à vontade. Eu quero agradecer, né, ao pessoal aí que acompanhou desde o início no chat, mandou muito bem, gente. Obrigada aí pela força. Opa, cadê o meu microfone? Saiu aqui. Estou um pouco rouca. Então, interessante que tu falou no final, professor Marcelo, sobre a cristologia, sobre o debate, né? Porque, assim, como existe, é verdade que existe diferença, né, entre na cristologia, tá? Dos pais da igreja, dos apóstolos e também dos apologistas no dia de hoje. Existe essa diferença? Não, existe, existe. Pode falar. Então, porque assim, eu não entendo como o Marcelo Atafona vai falar sobre a cristologia sem compreender a patrística, sobre esses 3 pontos aí importantes, que a patrística que dá para a gente um entendimento. O professor pode aí reforçar isso, e daí já exatamente. quero agradecer. Tá, muito obrigado, tá, irmã? Na caminhada de debate, a gente, quer dizer, nós fizemos amigos, tá? Como tá aí o Elton. E se eu for relacionar aqui, eu vou ficar até o final de 2023. E também fizemos inimigos nessa caminhada. Isso é interessante também. Tem inimigos aí, né? Tem pessoas que, se ouvir meu nome aí, vai querer fazer alguma coisa comigo. Mas seguimos em frente. Então, essa questão da cristologia, ela também é uma questão denominacional, tá? Quando ele diz assim, nós não vamos debater testemunho de Jeová, porque eles sabem, a gente já debateu. Eu tenho as obras escondidas comigo. Eu conheço um pouquinho da testemunho de Jeová. Então, ele não quer debater testemunho de Jeová. Ele não quer debater... Peraí. Quando o Vilaça respondeu à pergunta da Sandra, o Vilaça usou a Bíblia ou a Patrícia? Tá vendo? Aí eu vou ter que falar. Marcelo, aí a inocência é sua, sabe por quê? Escatologia... a patrística não discutiu escatologia, meu filho. Por isso que eu fui na Bíblia. E outra coisa, a patrística, ela usa a Bíblia, tá? Então, ele não quer discutir patrística porque não conhece. Ele não quer discutir a testemunho de Jeová porque ele sabe que vai sofrer na minha mão. E vai sofrer mesmo, tá? Que eu vou abrir o leque do que é a testemunho de Jeová. Então, não tem como, por exemplo, se eu falar de união hipostática, evangelista Vilaça, não está na Bíblia. Gente, o Coliseu não está na Bíblia, pirâmide não está na Bíblia, o Empire State não está na Bíblia. Espera aí, e nada disso existe? Então vamos parar com esse fundamentalismo barato, superficial, pequeno. A coisa, ela é muito maior, tá? Assim como eu costumo dizer, que o Deus da Bíblia, ele é maior do que a própria Bíblia, ok? Então, eu não debato mais com fundamentalismo ou crença. Eu debato com a história. Se a pessoa não conhece a história, faz o seguinte, eu espero 10 anos. Quando a pessoa começar a conhecer a história, me chama que eu debato com todo respeito, todo carinho, mas com toda a humildade. Então, eu não posso, como eu dei um exemplo ontem, um cara queria conversar comigo sobre átomo. Ou seja, o núcleo atômico tem prótons e nêutrons. Aula de química, galera. E a eletrosfera do átomo, ela tem elétrons. E essa eletrosfera que circunda o núcleo do átomo, ela está dividida em camadas. Então, se a pessoa não conhece o átomo, como que ela quer falar de equilíbrio iônico, reação química? Não tem como falar. Vai estudar o átomo. Então, amigo Marcelo, vai estudar patrística, vai estudar o idioma grego, ok? E depois disso, nós podemos debater. Debater cristologia.
sem o conhecimento da patrística, vai ficar um terreno meio que entrando no campo do achismo. Muito bem, gente. E com isso, nós temos aí, muito obrigado, tutoriais diversos oficiais pelo Superchat. Olha, gente, olha só, gente, se cada um de vocês contribuir aí com R$10, com R$2 para o canal, isso ajuda muito, né? Quase todos os dias eu tô aqui, com exceção do sábado e do domingo, né? Então, é isso aí, ajuda o canal, porque a gente faz isso aqui a sério, né? L. Kardec manda uma pergunta, não sei se é uma pergunta, a união hipostática não existe, rapaz. Jesus não era uma metamorfose ambulante da música do Raul Seixas. Ah, é um comentário, né? Eu penso que, não sei se você quer comentar sobre isso? Não, eu tenho certeza que o irmão não sabe o que é união hipostática. Aí debocha, quer dizer, o ignorante ele faz isso, ele debocha. O Alexson mandou uma pergunta, um tão quanto interessante. Guru é mestre, né? Por exemplo, na Índia tem os gurus, né? Professor, pergunta, se a patrística são os gurus da revelação de Deus? Não. A patrística, irmão Alexson, né? Oi, irmão Alex, boa noite. A patrística, irmão, são homens que dedicaram a vida, tá? Eu não sei se você pertence a alguma igreja. Quanto tempo o seu pastor dedicou à Bíblia? Ah, só depois que ele se converteu, né? Pois é, esses homens nasceram estudando grego, hebraico, latim. A vida deles foi isso. Então, talvez o seu pastor também seja guru. Se você quiser usar o nome guru, não tem problema. Guru, pai espiritual, mentor, pajé, qualquer coisa. São pessoas que, como dedicaram e têm um arcabouço de conhecimento elevado, eu automaticamente sigo a quem conhece e não a quem não conhece. Maravilha, Sandrinha, professor Marcelo Vilaça, muito obrigado a todos. Obrigado vocês do chat. Eu sei que não deu para pescar todas as perguntas, né? Quiser perguntar até 10 horas, eu estou aqui, tá? Porque assim, professor Marcelo Vilaça, eu estou batalhando para que as lives fiquem aí com no máximo 1h30, né? A gente já está aqui com 1h50. 1h50 de live. Então isso tá ok. Para que depois fique mais fácil para as pessoas assistirem depois, né? Então é isso. Enquanto a gente está aqui se despedindo de vocês, dá tempo vocês colaborar com o canal Arena Apologética. Obrigado, professor Marcelo Vilaça. Quais seriam as suas considerações finais? Agradecer aos irmãos, tá? Agradecer a Sandra, ao Elton, que fez o convite já de longa data. E percebam que eu não estou aqui num tom de soberba ou arrogância, só que o irmão que vocês estão ouvindo, eu sou uma pessoa muito incisiva, tá? Eu sou muito incisivo, eu procuro trabalhar dentro de um critério mais literário, de um critério mais voltado para obras. Pode ver que eu citei uma série de obras aqui. Depois, se vocês quiserem, a quem interessar, pode me chamar aí no PV, o Elton tem autorização para passar meu número, ok? Mas lembrando que é uma faixa etária da história da igreja que não pode ser desprezada. E um conselho a quem não conhece, não continue desprezando, tá? Se abra, porque a estrada do conhecimento é uma estrada muito ampla e não vai aprender aquelas pessoas que insistirem em ficar na sua zona de conforto, né? Antigamente, nós usávamos ficha telefônica. Depois, nós passamos a usar cartão telefônico. Hoje, nós passamos por um orelhão e desprezamos, mas aquilo serviu até para a gente. Aquilo era o nosso ponto de contato, tá? Hoje nós temos orelhão, mas eu não posso desprezar a ficha telefônica, porque em algum momento ela foi o que de mais moderno nós tínhamos para nos comunicarmos, ok? Então, não despreze o passado, não despreze a história, não despreze o conhecimento, não despreze o livro, que aí sim, fazendo isso, e não despreze os antepassados. Não despreze. Eu congreguei e nasci na primeira igreja batista de Niterói. Eu não posso desprezar os ensinamentos que o pastor Fanini me deu. Eu não posso. Ah, não serve. Pastor Fanini não está na Bíblia. Ah, não serve. Não, serve sim. Então, a história da igreja foi feita de homens e mulheres que se dedicaram. E eu,
não os chamo de guru, eu os chamo de referenciais. Eles tiveram mais tempo do que eu. E eu gosto do caminho mais curto. Então, eu vou neles buscar informação e outros autores de que eu tanto preciso. Mas Deus abençoe a todos vocês, que a paz de Cristo guarde cada um de vocês. E quem vai para o Shabat já está errado, né? E já era para estar cumprindo o Shabat desde as 18 horas. Deus abençoe a todos. Obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Compartilhe esse debate, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, as novidades. Obrigado, Sandra Batistella. Obrigado, professor Marcelo Vilaça. Vai voltar mais vezes. O pessoal está gostando muito aqui, lamentando porque a live está encerrando, viu? Gostaram muito. E eu vou torcer para que o debate entre o Marcelo Atafona, né, abraço, querido Marcelo Atafona, e o professor Marcelo Vilaça aconteça. Porque, gente, se acontecer esse debate, vai ser um sucesso, tá? Vai ser um sucesso. E eu vou torcer para que isso aconteça. Obrigado a todos e eu quero convidar você comigo. Sandrinha, suas considerações finais? Eu não posso deixar de fazer isso. Fica à vontade, querida. Então, eu já quero agradecer aí, né, o professor Marcelo por aceitar esse tempinho aqui com a gente na Arena Apologética. Foi muito bom, acredito que o pessoal lá do chat estão satisfeitos, vão compartilhar e vai ter muitas visualizações. Então, assim, é uma honra mesmo, viu? Marcelo, acho que eu já conheço há uns 6 anos aproximadamente, 2016, por aí. Tem tempo, né? Tem um tempinho. A gente fica lá nos bastidores e hoje um privilégio aí de vê-lo pessoalmente, poder falar ao vivo aqui no Arena Apologética. E demorou para aparecer aqui. E acredito que a gente, pastor Elton, não vai deixar tu correr aí, viu? Amém. E, por falar em correr, o Marcelo Atafona, ele é meu amigo. E eu tenho certeza que ele não vai correr do debate. É só, gente, eu vou colocar vocês lá no grupo certinho, vocês entram num acordo e teremos um debate. Pode ser lá na frente, tá bom? Boa, Sandrinha. Tá bom. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, pastor Elton. Amém. Vocês comigo em uma só voz. Enaltecido, honrado, seja sempre o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Por isso eu convido-os em uma só voz dizer comigo: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Obrigado, professor Marcelo Vilaça. Forte abraço. Compartilhem essa live nas redes sociais, tá bom? Forte abraço. Vamos Tchau, chegar pessoal. aí a 2.000 visualizações daqui para amanhã. Obrigado a todos e até amanhã, até segunda, né? Se Deus quiser. Tchau. Deus assim permite. Bye.